Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma noite tão especial. Primeiro, porque a gente está voltando depois de 1 ano e meio a nos reunirmos aqui no templo à noite. E hoje é especial também porque nós comemoramos o Dia dos Pais. A nossa oração é que o Senhor, nosso Deus, possa falar conosco. É muito bom ver a carinha de algumas pessoas que tinha um tempo que eu não via. Estou vendo o Eros ali, estou vendo tanta gente bonita, gente nos visitando, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Abra comigo sua Bíblia, vamos fazer a nossa primeira leitura no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos Josué, Juízes, Ruth. Aí nós temos Samuel, Reis, Crônicas. Então, só para os irmãos gravarem. Então, Crônicas está entre Gênesis e Apocalipse. Bem fácil de achar. Bem fácil de achar. É o primeiro livro, verso 29, leremos a partir do verso 10. É a oração do rei Davi, na ocasião da inauguração. Primeiro Crônicas, o capítulo é o capítulo 29, e o verso é o verso de número 10. Essa é uma oração muito especial, feita pelo rei Davi. Davi quis construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor não permitiu, porque Davi era um homem da espada, um homem do sangue, e aprove o Senhor que na descendência de Davi, Salomão, então pudesse construir essa casa. Então Davi aqui faz essa oração de reconhecimento da grandeza e da bondade de Deus. Davi orou assim, verso 10: enquanto ainda se encontrava na presença de todos ali reunidos, Davi louvou ao Senhor com essas palavras. Ele orou: ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, louvado seja o seu nome para sempre. Seus, ó Senhor, são o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas essas coisas. Riquezas e honra vêm somente de ti. E o Senhor governa sobre todas as coisas. A sua mão controla a força e o poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e são fortalecidas. Verso 13. Agora, nosso Deus, nós damos graças e louvamos ao seu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Tudo o que temos vem do Senhor, e nós apenas damos ao Senhor aquilo que já é seu. Amém? Irmãos, que oração tão propícia para essa noite. Nós nos alegramos, nós nos reunimos na presença do Senhor, com os nossos irmãos, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, expressa ao Senhor o seu coração humilde quando ele diz: quem somos nós? Toda essa suntuosidade do templo, toda essa grandeza, toda essa riqueza,
toda essa construção magnífica que nós hoje podemos apresentar ao Senhor, vem das tuas mãos. E quando a gente olha a igreja cheia, os irmãos todos bonitos aí, né? Eu estou vendo que a turma caprichou, está todo mundo bonito, perfumado, tomado de banho. E nós temos aqui uma igreja bem iluminada, bem acolhedora, e nós temos os irmãos tão felizes. A gente só tem que louvar o Senhor por isso, porque é Ele que faz todas essas coisas. Nós não nos admiramos, irmãos, com pedra e com tijolo, porque tudo isso passa. Um dia esse prédio irá ruir, mas nós ficamos agradecidos ao Senhor pela construção de carne e osso que Ele está fazendo entre nós, pela edificação por meio do Seu Espírito nas nossas vidas, pela transformação que nós temos experimentado em nós e na nossa comunidade também. Esse é o motivo do nosso louvor e da nossa gratidão nessa noite. Vamos orar, entregando ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Fale com Ele. Eu não sei se você tem orado ultimamente, se você tem esse hábito, se já perdeu esse hábito, se por algum motivo você está decepcionada com Deus, com a igreja, se você está cansado de Deus ou cansada da igreja, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que Ele possa falar com você. A gente muda, mas o Senhor não muda. Ele é todo compaixão, misericórdia e graça, e Ele continua nos amando e nos amando tanto. Fale com o Senhor, converse com Ele. Aquilo que os homens não conseguem entender, Ele sabe, Ele conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Permita que Ele penetre o seu coração, as suas emoções, a sua mente. Peça que Ele fale com você também nessa noite, por meio da palavra que será ministrada. O Senhor está entre nós. O seu Espírito está entre nós. E onde há o Espírito do Senhor, aí também há libertação, há liberdade. Oremos. Ó Senhor dos altos céus, estamos na Tua presença, assim como Davi esteve. Assim como Davi andou com o Senhor, nós também hoje andamos. Ó Deus dos antigos, nós reconhecemos a Tua forte mão na história do Seu povo. E assim como o Seu povo se alegrou na Sua presença, em razão da Sua generosidade, da Sua bondade, das Suas grandes obras. Nessa noite também nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, porque grandes são as Tuas obras. Tua, Senhor, é a riqueza, a honra, a glória, a majestade, o poder, o domínio. E nós reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos a Tua presença entre nós. E a nossa súplica nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa falar a cada um. Que o Teu Espírito que nos sonda, que nos conhece, que é o Espírito da verdade, possa nos iluminar, exorcizando da nossa mente toda mentira, todo sofisma, todo engano do nosso adversário, para que a luz do Teu Evangelho, a luz da Tua verdade, a luz da Sua palavra, possa iluminar cada canto da nossa alma e possa produzir cura, possa produzir libertação, possa produzir transformação. Oramos, Senhor, para que o Senhor desobstrua os nossos ouvidos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à sua igreja nesta noite. Fala conosco de forma poderosa, Senhor, que possamos discernir a sua voz e que possamos obedecer a sua voz. É a oração que nós te apresentamos e oramos assim por causa do nome recusável, o nome de Jesus. Amém e amém. 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 Vamos adorar o Senhor, irmãos.
Boa noite, irmãos. Hoje eu resolvi preparar o louvor baseado no capítulo 17 de João, que é toda uma oração, né, de Jesus falando com Deus sobre os discípulos dele. E aí, no versículo 9, ele fala assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E essa música que a gente vai cantar agora, ela fala justamente sobre como nós somos o povo de Deus e como que nós temos que declarar como que Ele é santo, como que Ele é grande, como nós temos que exaltar Ele. Então, se os irmãos quiserem se levantar para louvar conosco essa primeira música, fiquem à vontade. É o teu povo. Numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor, adorado, és bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo. E essa próxima música, ainda no mesmo capítulo, no versículo 23, 22 e 23, ele fala assim: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E essa próxima música fala justamente sobre isso, sobre como que temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Então, vamos cantar essa música agora, realmente desejando isso, ser um, ser unidade nessa igreja, na nossa família, com os nossos amigos, para que Jesus possa realmente ser exaltado. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser
servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Amém. E agora essa próxima música, a gente vai ter oportunidade de ofertar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E essa música, ela fala sobre como que em espírito e em verdade a gente deve adorar a Deus, a gente deve entregar todo o nosso viver, a gente deve poder realmente assim, fazer jus a tudo que Ele tem nos dado. E como que o nosso prazer é estar nos átrios do Senhor, como o nosso prazer é estar aqui nessa casa, né, onde flui o amor. Então, que a gente possa usar esse momento para, uma das formas de louvar a Deus, dizimando, né? Então, que a gente possa usar também essa forma de louvor. em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Prazer é te louvar. Onde flui o amor. Prazer é te louvar. Onde flui o amor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, muito por este momento em que podemos, Senhor Deus, novamente em comunidade, nos prostrar diante de Ti, Senhor, cantar louvores ao Teu nome, derramar o nosso coração, Pai. Que esse momento aqui frutifique em nossas vidas, Pai, que ele perdure, que durante a semana, Pai, possamos recordar, trazer à memória, Senhor Deus, esses momentos, essas palavras, esses cânticos, e que isso possa trazer força a gente, Pai. Força para caminhar, força para olhar para a Tua cruz e nos prostrar diante de Ti, Pai. Não permita, Pai, que saiamos daqui como entramos, mas transforma, Pai, o nosso coração, a nossa mente a cada dia, Pai. Nos prepare para ouvir a Tua palavra falada, que vai ser trazida pelo pastor neste momento, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Um dos últimos versos do Salmo 91, Salmo 91 muito conhecido de todos aqueles que conhecem a Bíblia, sabe que é um dos mais famosos, fala sobre o esconderijo do Altíssimo. E nos seus últimos versos tem uma promessa muito importante para nós. O Senhor promete, dizendo que na nossa angústia Ele estaria conosco. Ele iria nos livrar e nos saciar com longevidade. E no final, o Senhor iria nos mostrar a sua salvação. Eu me lembro no ano de 2017, todos nós passamos por momentos de tribulação, não é? E nós tivemos o nosso também ali na minha casa, e particularmente eu também no ministério e tudo mais. Eu me lembro que eu orava tanto ao Senhor, tanto, tanto. E Deus parecia estar num silêncio mortal. E não falava nada comigo. E parecia que a oração não passava do teto. E aquilo foi me inquietando, eu orando, e o Senhor não me dizia absolutamente nada. Até que numa dessas minhas andanças ali pela Lagoa da Pampulha, quem me conhece sabe que eu ando por ali muito, orando. E eu andando assim, sem pensar em nada, o Senhor me surpreendeu com a sua resposta. E a resposta do Senhor foi justamente essa: Pedro, eu ouvi as suas orações e eu estou com você na sua angústia. Eu não sei se você já experimentou o silêncio de Deus, assim como eu. Talvez você tenha tido essa experiência de orar e achar que Deus não se importa com você, não te ouve, que Deus está distante. Mas a nossa oração nessa noite é que o Senhor renove a sua fé e que você também ouça o que o Senhor diz a você. E Ele diz: eu ouço a sua oração e eu estou com você na sua angústia também. É com essa certeza, irmãos, é com esse espírito que eu gostaria de convidar os irmãos para juntos orarmos mais uma vez. Então, se você tem aí a sua oração, o seu pedido ao Senhor, e gostaria que a igreja orasse com você e por você, aí mesmo no seu lugar, fique em pé e, com muita liberdade, coloque a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós não conhecemos toda a glória do Senhor. Ele é surpreendente.
E quando nós invocamos, Ele nos responde de forma surpreendente, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo de volta a nossa fé, trazendo de volta a nossa alegria, trazendo de volta os nossos cânticos de louvor e de gratidão, trazendo de volta aquele coração humilde e singelo que Ele não despreza, quebrando o nosso orgulho e nos mostrando que longe dEle, sem Ele, nós nada somos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, estamos na Tua presença porque não há outro lugar que nós queremos estar senão diante de Ti. Nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Muito obrigado pela sua grande graça que o Senhor tem derramado nos nossos corações por meio do teu Espírito. Muito obrigado pela tua fidelidade e pelo seu amor, esse amor de tal maneira indizível, incompreensível, Senhor, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. E nessa noite nós nos aproximamos, Senhor, com fé renovada diante de Ti, sabendo que o Senhor está conosco na nossa angústia. E mesmo no silêncio o Senhor nos fala, e o Senhor nos prova de forma poderosa que o Senhor é fiel. Fiel é a Tua palavra, ó Senhor, e perfeitos são todos os Teus caminhos. E nessa noite, faz-nos lembrar dos Teus caminhos, Senhor. Faz-nos lembrar das veredas antigas. Faz-nos voltar, Senhor, à Tua presença, porque é o Senhor quem nos chama. Ó Deus, apresentamos cada pedido diante de Ti, pedido de cura, de libertação, de restauração familiar, de cura para a alma, Senhor, para as feridas interiores, para os traumas, pedidos, ó Deus, de emprego. Ó Senhor, Tu podes todas as coisas. Estende as Tuas mãos de graça sobre o Seu povo e responde-nos, Senhor, para a Sua própria glória. Mas que, sobretudo, Senhor, o Senhor possa derramar sobre nós espírito de ações de graça, para que de forma alguma possamos murmurar de forma incrédula, Senhor, mas que possamos Te agradecer com um coração cheio de fé, pela Sua graça e pela Sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor é. Recebe, Deus, a nossa alegria e gratidão. Oramos assim, por causa do nome recusável, nome sobre todo nome, nome de Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Os irmãos se assentem, por gentileza. Como nós já dissemos, essa é uma noite muito especial, nós comemoramos o Dia dos Pais, e hoje nós temos um pregador muito especial, alguém que vai nos trazer a palavra. Quero chamar aqui à frente o meu amigo Renato Baeta. Renato é um amigo de longa data, né, Renato? Eu tive o privilégio de conhecer o Renato há alguns anos, muitos anos atrás. A gente não revela a idade mais, porque os irmãos já viram que eu estou, né, ficando antigo. Mas tive o privilégio de participar do casamento do Renato. Fizemos o casamento do Renato. Hoje ele está ali com a Carol. E tem 2 filhos lindos. Mas, mais do que isso, o Renato sempre foi um homem de Deus. Alguém que sempre levou muito a sério também o ministério da paternidade, com um grande desafio, não é, Renato? E o Renato está agora conosco, entre nós, e vai nos falar um pouquinho sobre a paternidade. Então, eu gostaria de convidar a igreja a ouvi-lo com atenção e, mais uma vez, orarmos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós. O Renato falou que ele está com aquelas dores de parto, a perna bamba e a barriga doendo, e isso não tem cura, né? Não tem cura. Mas que mesmo assim, que Deus te use, né? Com perna tremendo e barriga doendo, que Deus te use. Vamos orar, se os irmãos puderem, estenda suas mãos.
e vamos pedir ao Senhor que nos fale nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, precisamos ouvir a sua voz nessa noite, e te pedimos que o Senhor possa usar o seu Filho, cheio da sua graça, cheio do seu poder, que ele fale de forma livre a tua palavra. Dê a ele a tua iluminação, dê a ele a tua graça, dê a ele o espírito dócil do cordeiro e a voz poderosa do leão, para que essa palavra possa cair nas nossas mentes e nos nossos corações e possa produzir frutos para a sua própria glória. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar aqui nessa noite, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E fico feliz demais de estar aqui nesta noite, porque eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada, né? Tudo que eu tenho vem do Senhor, e a palavra é dele, ela por si só ela o faz. E o Senhor, ele é bom o tempo todo, e pela misericórdia e graça dele eu estou aqui nesta noite. Tem um tempo já que nós estamos aqui, muito felizes. Deus, ele nos trouxe para cá. Eu, a Carol, o Davi, a Maitê, estamos muito felizes com a igreja, com os irmãos. Eu me sinto já de casa há muito tempo. E no Dia das Mães o pastor Pedro convidou a Carol, ela falou para as mães, e aí ele me convidou também, eu fiquei muito lisonjeado. E vamos... Vamos, mesmo com as pernas tremendo, com frio na barriga, vamos dar prosseguimento. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no livro Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação. E quando nós temos esse dia especial de pai, Dia dos Pais, nós temos como exemplo e como modelo evidente durante todo o Evangelho Deus com seu Filho Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos um rico aprendizado com o pastor Tiago pela manhã, e ele nos trouxe algumas situações demonstrando isso de forma bem prática. E eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, né? Como a palavra de Deus, ela entra e vai trazendo a nós o esclarecimento daquilo que nós precisamos para caminharmos diante de o contexto de um mundo tão perverso, tão desafiador, né? Que vem de uma forma bem evidente tentar trazer o inverso de todo um princípio e valor que nós temos em relação às Escrituras. O Farley comentava isso hoje nessa manhã, quão desafiador é isso, como vem se tentando de forma muito forte, principalmente no seio da nossa família, da família cristã, destruir isso.
mas graças a Deus que nós temos a palavra dele, nós temos ele como manual, nós temos a Bíblia como nosso manual e ele nos dá a oportunidade, cada dia nós prosseguimos e desenvolvemos à luz daquilo que ele tem para nós. O Evangelho de Mateus aqui, nesse versículo capítulo 17, nós temos aqui um trecho um pouco que fala um pouco da Trindade, né? Aqui nós temos uma voz que veio do céu, que dizia: este é o meu filho amado e em quem eu tenho prazer. Aqui nós vemos aqui que o próprio Deus ele fala, o Deus Pai. Nós vemos aqui o Filho. Aqui é um trecho de quando Jesus é batizado, o próprio Filho, Jesus Cristo, é batizado e Deus, Espírito Santo, desce sobre Jesus. Então nós vemos nesse versículo aqui, a Trindade, é um versículo como base da Trindade, nós vemos os Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo aqui. E falando um pouco de a paternidade eu peguei um pouco a etimologia da palavra. Paternidade ela significa qualidade ou condição de ser pai. É uma qualidade ser pai. Às vezes pensamos que o que o mundo prega é o inverso. Não, ser pai traz peso, responsabilidade, sim, mas é uma qualidade. É honroso, é virtuoso ser pai. E a palavra pai, ela significa no hebraico força da casa. Tem também autoridade da casa. E no Abba significa também pai, mas é no aramaico. E nós vemos aqui em português, todo mundo conhece, é Abba pai, que é um contexto de papai no português. É um pouco demonstra uma carinho, uma proximidade, uma intimidade. É mesmo esse vínculo, esse relacionamento entre pai e filho que nós estamos acostumados a ver. E Jesus Cristo foi a primeira pessoa que mencionou essa palavra. Nós vemos isso lá em Marcos, capítulo 4, versículo 36. Jesus, antes de ser traído por Judas, ele se prostrou e orou e disse: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E essa expressão Abba, Pai, ela aparece por 3 vezes no Novo Testamento. Nós vemos em Mateus 14, 36, que eu li acima. Nós vemos também em Romanos 8, 15, não preciso os irmãos abrir, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito de que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Nós vemos também em Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama Abba, Pai. E a paternidade, irmãos, ela tem uma origem em Deus, nosso Pai. Ela é um dom de Deus. E o dom de gerar filhos à sua imagem e à sua semelhança. Nós vemos isso em Gênesis 1, capítulo 27. E, porém, a paternidade, ela requer de nós, ela é uma missão que nós recebemos. E como toda missão, ela requer de nós esforço, dedicação, determinação, ela requer de nós investimento, visão. Nós temos que ser perseverantes, responsáveis e, acima de tudo, a paternidade ela carece de muito amor. E apesar de ser uma missão muito honrosa, é mais fácil se tornar um profissional de sucesso do que ser um pai exemplar. E na teologia cristã, a paternidade ela tem um pilar em todos os sentidos. Deus ele exerce a paternidade na existência da Trindade, porque Deus ele nos ama perfeitamente, ele cuida de nós perfeitamente, ele nos nutre perfeitamente, ele corrige perfeitamente. E a nossa vida ela é um reflexo da paternidade de Deus. Porém, nós temos que exercer com responsabilidade essa missão. E em Cristo, Deus nos chama, primeiramente, como filhos, que vivamos na dependência total dele.
E como pais, de forma ativa, que consigamos influenciar os nossos filhos para que, através de nós, eles conheçam o que há de mais sublime na existência de Deus, que é o relacionamento entre pai e filho, é o relacionamento nosso com Deus Pai. E como todo chamado, né, divino, vamos colocar assim, há um preço a ser pago, né? Esforço, tempo, investimento. O pastor Tiago colocou isso aqui pela manhã. Às vezes nós temos o pensamento que, conheci Jesus, o Senhor me resgatou, agora está tudo tranquilo. Ele até usou os 3 S's, né? Mas, porém, nós temos a certeza que esse investimento, esse esforço, essa determinação, o retorno ele é imensurável e ele é eterno. E, refletindo um pouco, eu me fiz a pergunta: Deus é Pai. Como que eu vou saber Deus é Pai? Às vezes falamos, Deus é Pai, sim, Deus é Pai. E o termo Pai no cristianismo ele é associado a um atributo divino de Deus. Ou seja, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a autorrevelação dele a nós, que nos ajuda a entender quem ele é. Então nós passamos a entender um pouco mais desse Deus, Pai. E no Antigo Testamento essa noção de paternidade, ela não é tão clara, não é tão explícita, ela passa a se evidenciar, mas ao Novo Testamento, quando Jesus vem, e nós passamos a ter de forma mais clara, entender mais quem é Deus Pai. Em 1 João capítulo 1, 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, habitou aqui, ele tabernaculou, ou seja, ele montou tenda. O próprio Cristo ele se fez carne e veio entre nós. E a partir disso nós passamos a ter um conhecimento maior de quem é Deus, da paternidade de Deus. O pastor Tiago colocava hoje de manhã quantas expressões, a todo momento nós vimos que Jesus ele se remete a Deus como Pai, à vontade do Pai, aquilo que o Pai determinou, a cumprir aquilo que o Pai designou para ele fazer aqui na terra. Nisso nós vemos como que funciona a paternidade. E a noção de que Deus tem uma paternidade, existe também uma filiação eterna. E eterno aqui é no sentido de que não de longo tempo, eterno no sentido de que mesmo se o mundo não existisse, mesmo se o mundo não fosse criado, já existia essa relação de Deus Pai e Deus Filho. Não era necessário que o mundo fosse criado para nós evidenciarmos isso. Por isso que isso é eterno. E esse conhecimento de Deus ele não era muito claro, ele passa a ser cada vez mais claro através de Jesus a nós. Em João 17, capítulo 24, diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, e onde estou, eu estou, e vejam minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então aqui nós vemos claramente que Deus ele é Pai e que antes da criação do mundo já existia Deus Pai e Deus Filho já eram unidos, já existia esse vínculo. E quando nós afirmamos que Deus é Pai, tem uma relação eterna com o Filho, Jesus Cristo, nós asseguramos também aqui um outro atributo de Deus que é o amor. Porque Deus ele é Pai e para ser Pai ele tem que ter um filho e ele ama esse filho. Então nós vemos aqui um outro atributo evidente, que é o amor. Além da paternidade eterna, também o amor eterno. Em Mateus capítulo 3, 17, diz assim: Eis que uma voz do céu dizia, eu já li antes, este é o meu filho amado. Então nós vemos aqui que Deus, ele amava Jesus. O que nós entendemos aqui que Deus é Pai? Que essa autorrevelação de Deus como Pai, ela ocorre através da autoentrega do próprio Deus em Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós ampliássemos o nosso conhecimento sobre essa questão da paternidade divina e de entendermos que Deus, ele realmente, ele é o nosso Pai.
Vamos abrir a Bíblia rapidamente em Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 25. É uma passagem bastante conhecida. Essa passagem é uma passagem mundialmente conhecida, né? A passagem do filho pródigo, é a parábola onde nós temos aqui a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e temos a do filho pródigo. E nós vamos ler aí do versículo 25 ao 32 rapidamente. Diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: Eis que te sirvo há muitos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Nós temos aqui nessa parábola, se nós voltarmos nos versículos anteriores, a primeira parte fala do filho mais novo. E todos nós já sabemos muito bem essa parábola, o que o filho mais novo fez. Ele pediu ao pai que antecipasse parte da sua herança. Naquela época, 1/3 era para o mais novo e 2/3 para o filho mais velho. E ele pediu parte dessa herança e ele se julgou na condição de poder administrar o que ele tinha na parte da herança do pai. Então ele pegou, recebeu aquilo, e pelo que ele acreditava ser o correto na condução da sua vida, ele o fez. Pegou essa herança e foi gastar, nós já sabemos de tudo. E sabemos que essa decisão dele trouxe alguns prejuízos drásticos para a vida dele, a fim de que ele perdeu tudo, gastou tudo, e quando ele voltou, ele se colocou na condição de empregado, a ponto de querer alimentar o que os porcos estavam alimentando. E como nós sabemos em Levítico lá, nós sabemos que nem se comer a carne de porco eles comiam, diante da situação subjugada que era essa condição do porco ali na história. E então ele lembrou de seu pai e tomou a decisão de voltar. Ele falou: eu quero voltar não como filho, eu quero voltar como um empregado, diante de tudo o que ele fez. E como Pedro falou no início, nós temos um Deus que sempre nos surpreende. E para surpresa dele, o pai o avistou de longe. Aqui fala que o pai correu, o abraçou e o beijou. Colocou nele a melhor roupa, anel nos dedos e sandálias nos pés. Nós vemos aqui que o próprio Deus ele é tão amoroso, como nós somos com os nossos filhos. Ele via de longe toda a condição que o filho estava. E nós vemos aqui uma coisa que Deus teve aqui, foi paciência. Porque ele é todo poderoso, ele poderia tomar algumas atitudes para tentar evitar com que o filho tomasse aquela atitude. Ele ficou de longe vendo. E nós cremos que a própria atitude de Deus na vida do filho fez com que ele retomasse o juízo. De onde eu saí, o que eu perdi, eu não valorizei o amor do meu pai, eu não valorizei o meu irmão, eu preciso retornar. E nas 3 palavras desse texto, todas falam da alegria, do regozijo do retorno, quando algo estava perdido e é encontrado. E nós aprendemos aqui nessa parábola que é assim o amor de Deus por nós. Além de nos trazer o perdão, ele tem paciência conosco, ele nos espera,
Ele nos traz a juízo para retomar, e ele corre, nos abraça, nos beija, nos perdoa e nos restaura. E ele perdoa de forma completa e incondicional. Ele sepulta os nossos pecados nas profundezas do mar e não lembra mais deles. Ele nos recebe e nos restaura como filhos amados. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: o filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Porém, no trecho que eu li aqui, versículo 25 ao 32, nós vemos aqui um outro personagem, que é o filho mais velho. E no meio dessa festa, desse encontro, desse resgate, deste reencontro, uma voz destoa, que é a dele. Ele fica triste, amargurado, ressentido com o pai, pelo que o pai fez pelo filho. E o filho mais velho, ele está do lado de fora, à margem. Nós vemos aqui que o empregado, ele pergunta ao empregado o que está acontecendo. Então ele está de longe. Mas o filho mais novo já se encontra dentro da casa do pai. E às vezes nós temos algumas atitudes parecidas com a do filho mais velho. E existe um perigo muito grande, às vezes nós estamos na casa do pai, dentro da casa do pai, mas nós estamos perdidos. Assim como ele se encontrava naquela condição. Nós ouvimos muito o pastor Pedro, o pastor Tiago falando dos fariseus, e ele era praticamente igual aos fariseus, aos escribas. Ele se colocava nessa condição. Ele obedecia às leis, cumpria as leis, não se enveredava nos antos pecaminosos aí do mundo, mas mesmo assim ele se encontrava perdido dentro da casa do pai. E às vezes quando nós nos encontramos nessa condição, às vezes nós estamos vivendo dentro da igreja, mas nós desobedecemos dois princípios básicos. Que é o primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu entendo que quando nós cumprimos esses dois, os demais nós conseguimos cumprir com mais clareza. E ele não perdoou o pai por ter recebido o irmão naquela condição. E ele nem perdoou o irmão pelos seus erros. Quantas vezes eu e você nós agimos assim dentro da casa do pai? Às vezes nos encontramos aqui, cristãos, sabemos quem somos, quem é Cristo na nossa vida, e como, diante da nossa fragilidade, pequenez, limitação, quantas vezes nós agimos assim? Nós não perdoamos o nosso irmão. Isso traz uma tristeza, uma amargura para o nosso coração, mesmo estando dentro da casa do Pai. Às vezes nós não temos amor nem por Deus e nem pelos perdidos. Estamos dentro da igreja, mas não amamos os nossos irmãos. Outro ponto aqui que eu observei é que ele vivia dentro da igreja, mas ele confiava na sua própria justiça. Ele era veloz para apontar o pecado do irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. E ele era cáustico, ele era corrosivo em apontar o erro do irmão. E via-se a si mesmo como padrão de obediência. Vamos colocar assim, até padrão de santidade. Quantas vezes nós temos nós agimos dessa forma? Nos colocamos no pedestal de santidade, de busca, de entendimento, a mais do que o nosso irmão que está aqui do nosso lado. Sendo que nós somos todos iguais, estamos todos na mesma condição, carecendo da graça e da misericórdia do Senhor sobre nós. E o mais grave é que isso acontece conosco, que estamos dentro da casa do Pai. Ficamos, de certa forma, com a nossa mente ofuscada, com a nossa visão turva em relação a isso, e cometemos esses deslizes.
igualzinho os fariseus, né? Mestres da lei. Eu sou o padrão de santidade. Outra coisa que o irmão mais velho tinha, ele vivia dentro da igreja, estava dentro da casa do Pai, mas ele não era livre. Pastor Pedro pegou domingo retrasado sobre ser livre. Ele não vive como livre, ele vive como escravo. Ele vive diante de uma religião rígida, engessada. Ele obedece por medo ou para receber elogios. Ele faz as coisas certas, porém com a motivação errada. A sua obediência, ela é externa, ela não é interna, ela não vem do coração. Ser cristão para ele ali nós vemos que se torna um fardo, né? Se torna um peso. E ele vive sufocado dentro disso, gemendo ali como um escravo. Ele está na igreja, mas ele não tem prazer. Ele obedece, mas ele não tem alegria. Está na casa do Pai, mas vive como um escravo. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes o nosso senso de justiça bloqueia a nossa alegria de vermos pessoas se chegando ao Senhor. Às vezes nós temos essa atitude diante da nossa limitação e que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é verdade, irmãos? E nós percebemos aqui que o remédio para o filho mais velho era o mesmo remédio para o filho mais novo. Confessar o seu pecado, reconhecer a sua condição. Porém, nós vemos aqui nesse texto também, falamos aqui da paternidade, um pouco sobre quem Deus é, falamos aqui da passagem do filho pródigo, do filho mais novo, do filho mais velho. Agora nós vamos falar um pouco da atitude do pai nesse trecho. Embora todo mundo conheça a passagem como a passagem do filho pródigo, tem uma questão que me encanta muito aqui nessa passagem, que é o amor gracioso do pai pelo filho. E a despeito do filho pródigo não valorizar o conforto do lar, da casa, da família, o conforto, tudo que ele tinha, não valorizar o pai, o irmão, os ensinamentos, a companhia deles, a despeito dele pedir sua herança antecipada, o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija, o restaura e celebra a sua volta. E esse amor restaurador, que ele tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é um amor que procura e espera a volta do filho pródigo. Irmãos, é lindo que, como nós erramos, a todo momento nós estamos diante de situações assim. E esse amor restaurador de Cristo, a todo momento, ele está ali a nos esperar. Ele é paciente, ele é amoroso, ele é bondoso. E ele está ali de braços abertos a todo momento, nos querendo de volta. Tudo procede de Deus, irmãos. É Ele quem nos escolhe. E esse amor restaurador, ele nos chama, ele nos justifica, ele nos glorifica e festeja a nossa volta aos seus braços. Então, depois de suprir tudo aquilo que nós carecemos, ele ainda festeja conosco o nosso retorno, que ele mesmo trouxe juízo ao nosso coração para retomarmos. Outro ponto desse amor restaurador é o que perdoa e restaura o pródigo. O Senhor, quando nós estamos assim, de uma forma inadequada ao que Ele espera e quer de nós, Ele não nos recebe como escravo, independente da nossa condição, independente de onde nós estávamos andando, independente daquilo que nós estávamos fazendo, Ele não nos recebe como escravo, Ele nos recebe como filho. Nós somos adotados e Ele nos recebe como filho. E o perdão real e a restauração completa é o que Ele traz. Nós não estamos apenas de volta ao lar,
mas nós estamos também perdoados e justificados. E terceiro ponto importante das atitudes do Pai aqui nesse amor restaurador é o amor que celebra a volta do filho pródigo ao lar. Ele festeja, ele tem alegria quando um filho retorna ao lar, quando o filho retorna à casa do Pai. Isso é maravilhoso, que o Deus, diante da sua soberania, sabedoria, santidade, infinito amor, ele ainda dispensa todo esse amor restaurador a nós, diariamente, de acordo com aquilo que nós precisamos. Aquilo que o pastor Pedro falou aqui, diante das nossas angústias, das nossas necessidades grandes nesses dias, esse amor restaurador, ele vem a nós. E o mundo hoje, irmãos, ele tem sofrido muito com a decadência e o enfraquecimento da paternidade. É o cenário caótico que nós estamos vivendo. Porém, nós temos um Deus que é Pai, que nos deixou a palavra dele, que é para nós um exemplo. O pastor Tiago falou hoje de manhã do discipulado. Nós temos o Deus Pai, nós pais, diante dessa missão honrosa, nobre, que o Senhor nos concedeu. Diante dos desafios que nós temos nessa pós-modernidade, onde impera o relativismo, o egoísmo, nós temos o nosso Deus Pai como exemplo, que ama perfeitamente, cuida perfeitamente, corrige perfeitamente, e que nos dá condição de, a cada dia, desenvolvermos nessa missão desafiadora da paternidade. E o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos são a fé e a obediência à palavra de Deus. Porém, nós temos que validar esses princípios no contexto da vida diária, na prática, com muito exemplo e amor. Na verdade, nós pais, nós somos exemplos para os nossos filhos, assim como Deus, Pai, é o nosso exemplo. Porém, para que o espelho ele exerça a sua função, ele tem que estar limpo, iluminado e plano. Os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. E nós vemos isso em Deus, através de Jesus Cristo, muito através do exemplo. Deus, ele é eternamente Pai, irmãos, e ele tem o amor como atributo eterno. E eu quero dizer que ele nos ama incondicionalmente, porque ele é Deus Pai. Porém, não é suficiente desfrutar somente da criação. É necessário fazer parte do propósito relacional de Deus, da criação de Deus. É entrar na ciranda do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vivamos somente no mundo de Deus, que foi criado por Deus. É necessário estarmos inseridos na família de Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: Deus não quer algo de nós, ele simplesmente nos quer. Eu não sei, esse trecho ele nos traz 3 situações: do filho mais novo, do filho mais velho e na condição de paternidade de Deus. Às vezes eu e você nos encontramos dentro de uma dessas condições. Às vezes precisamos desenvolver mais como pai, investir tempo, recurso, esforçar mais para que cumpramos essa missão que o Senhor designou a nós. Às vezes nos encontramos na condição do filho mais novo. Pegamos tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e estamos enveredando aí no mundo, perdidos, carecendo que retomemos o juízo e nos reencontremos com o Senhor.
ou às vezes nos encontramos na condição do filho mais jovem, mais velho, dentro da igreja, mas perdido na casa do Pai, como escravo. Isso trouxe essa reflexão ao meu coração, e que o Senhor ele tenha misericórdia de nós e que nos conceda a condição de alcançarmos a cada dia uma paternidade maior, que sejamos a cada dia reencontrados com o Senhor, e se nos encontramos na condição de filho mais novo, retomemos a caminhada com Cristo, porque Ele é Deus Pai e Ele nos ama incondicionalmente. Vamos orar? Fechar os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, por isso estamos aqui nesta noite. Jesus Cristo, obrigado porque a Tua palavra, Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela por si só o faz. Jesus, não sabemos, ó Deus, como cada um entrou aqui hoje, a condição de cada um, em qual situação dessa ou em todas nos encontramos, diante da nossa fragilidade, diante da nossa insignificância, Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos alcance, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença de tudo aquilo, ó Deus, que precisamos, ó Deus, melhorar a cada dia em Ti, segundo os princípios, ó Deus, e valores descritos na Tua palavra. Pai, nos ajude, ó Deus, a desenvolvermos como Pai dentro do nosso lar, dentro, ó Deus, da comunidade. Ó Pai, que nos ajude, ó Deus, a desenvolvermos dentro do seio da Tua casa. Ó Pai, não deixa, ó Deus, que sejamos, ó Deus, como fariseus, ó Deus, que tenhamos justiça própria, que acreditemos que somos, ó Deus, padrão algum de excelência, não tudo que temos é do Senhor, ó Deus, porque para o Senhor, ó Deus, e pelo Senhor foram feitas todas as coisas. Ó Pai, que se necessitamos, ó Deus, retornar, ó Deus, à casa do Pai, reconhecemos, ó Deus, a nossa fragilidade, as nossas, ó Deus, os nossos erros, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos encontre nesta noite. E, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque a todo tempo o Senhor nos dá uma chance de sermos, ó Deus, pais melhores, pessoas melhores, cristãos melhores, ó Deus, diante do contexto do mundo tão caótico. E muito obrigado porque temos o Senhor como nosso discípulo, temos o Senhor como nosso Deus, o nosso Pai que muito nos ama e nos ama de forma incondicional. Agradecidos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro. Obrigado, Renato. Obrigado por nos lembrar dessa parábola. A palavra pródigo significa aquele que gasta tudo. E, de fato, o filho foi pródigo porque ele gastou tudo que ele tinha de forma errada. Mas, nessa parábola, o pai também foi pródigo, porque ele também gastou tudo que ele tinha, mas da forma correta. O filho gastou consigo mesmo, de forma egoísta. Bom vivant, viveu a vida. Mas o pai não. O pai gastou tudo que ele tinha por amor aos seus filhos. Eu nunca consegui compreender com profundidade essa parábola, até o dia que eu me tornei pai também. E eu percebi que ser pai é ser pródigo. É dar tudo que a gente tem. É entregar tudo. Pela simples alegria de ver os seus filhos bem. Que Deus, irmãos, nos dê esse coração paterno, para que a gente dê tudo e mais um pouco, para que os nossos filhos estejam em casa, estejam aquecidos e se sintam amados, se sintam protegidos, se sintam fortalecidos. Que assim como Deus é aquela águia que aninha debaixo das suas asas todos os seus filhos, Ele é escudo, Ele é abrigo. Que Deus também nos ajude como pais a abrirmos as nossas asas
para que os nossos filhos também possam se aninhar em nós, se esconder em nós. E a minha oração é que não falte energia, não falte saúde, não falte força e não falte lealdade em nenhum de nós, para que os nossos filhos possam confiar que estão seguros, que estão em casa, quando estiverem em nossa presença. Muito bem, a nossa igreja é uma igreja muito singela, muito simples, mas nós não poderíamos deixar de passar esse momento também sem fazer uma pequena homenagem a todos os papais presentes. Então, se você é papai e está aqui conosco, aí mesmo no seu lugar, fique em pé. E nós vamos, só para a gente reconhecer os papais, nós vamos fazer chegar até vocês aí 2 lembrancinhas. Uma do Ministério de Oração da nossa igreja, que são os 10 mandamentos do Pai. E uma outra lembrancinha muito graciosa também, que é a lembrancinha de toda a nossa igreja, que é para você levar para casa com muito carinho e poder, sempre que olhar para ela, poder se lembrar da sua responsabilidade, se lembrar dessa palavra que nós ouvimos e orar pelo seu filho e cuidar bem do seu filho. Nós temos aí, irmã Vilma, entregando, nós temos também as nossas gêmeas e mais a Teté entregando aí. O Lucas também, está todo mundo ajudando, olha. O Lucas está fazendo isso porque está treinando, porque um dia ele vai receber também, né? Então tem que dar hoje para receber amanhã. Muito bem. Vamos aguardar para que todos recebam. Faltou mais um aqui, acho que o Zé Carlos ainda não recebeu. Estou vendo aqui irmão Euni, estou vendo aqui irmão Aminadab. Muito bem, até eu estou recebendo lembrancinha, olha aí. Muito bem. Muito bem. Eu vou receber 2 porque eu sou pastor. Depois eu devolvo. Eu prometo que eu devolvo um. Mas como é que deixa de receber de uma menina tão graciosa dessa? Não tem jeito, tem que receber, não é? Muito bem. Muito bem. Todo mundo recebeu? Todos os papais receberam? Muito bem. Nossa gratidão a Deus, então, pela vida de todos os pais. Eu sei que o Renato já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, invocando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus nos dê sua graça. Oremos. Mais uma vez, Senhor, diante de Ti nós te agradecemos e diante de Ti também nós trememos diante de tão grande responsabilidade. Obrigado pela vocação que o Senhor nos deu de sermos pais. Te pedimos que o Senhor possa nos dar da Tua sabedoria, nos dar da Sua paciência, do Seu amor, amor incondicional. Que o Senhor possa, Senhor, renovar diariamente as nossas forças, nos ajudar, Senhor, para que possamos ensinar os nossos filhos pelo exemplo. Que, ó Deus, tenhamos sempre uma palavra temperada, sejamos sempre presentes na vida dos nossos filhos, Senhor, para que eles aprendam, olhando para nós, a Te amar, a Te temer, a Te desejar e a Te servir. Ó Deus, também nós oramos pelos nossos filhos e Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa estar no coração de cada um deles. Pai, nós apresentamos diante de Ti
aquilo que nós mais desejamos para os nossos filhos. Não te pedimos ouro, nem prata, nem bons empregos, mas nós te pedimos que os nossos filhos possam temer o teu nome, possam andar nos teus caminhos, possam ser homens e mulheres íntegros, aprovados diante de ti, aprovados diante dos homens. Que sobre os nossos filhos haja o óleo da tua graça, da tua alegria, para que eles, Senhor, nessa terra, cumpram de forma integral o propósito do Senhor para a vida deles. Guarde os nossos filhos, proteja-os de todo o mal, que tu sejas o abrigo, que tu sejas a alegria, aquilo que nós não conseguimos porque somos pais limitados, que eles possam receber de ti, Senhor, que é o Pai dos pais, que os nossos filhos possam te chamar de Abba, possam te desejar, possam te amar, Senhor. É o que nós mais desejamos. Ouve a nossa oração, atende a nossa oração, porque oramos por meio do seu Filho amado, oramos por meio de Jesus Cristo. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Semana abençoada a todos, irmãos. Vamos nos sentar e que Deus esteja conosco.